Olá, meus amigos, meu nome é Hertz Oliveira, sou engenheiro responsável pelo projeto desse PC ultra compacto aqui, que é um PC desenvolvido para linha uso profissional, uso corporativo, e a gente vai mostrar nesse vídeo ele funcionando, o que ele consegue rodar, quais são os softwares mais pesados que ele dá conta, será que ele consegue rodar pacote Office, Corel, Draw, Photoshop, esses softwares mais pesados, jogo, roda sim, e a gente vai mostrar na prática como ele roda bem esses detalhes, o tempo de boot, todos esses detalhes, tá? Antes de ligar ele aqui para vocês, vou mostrar um pouquinho das interfaces para quem ainda não conhece. Então ele tem duas USBs frontais aqui, tem saída também de áudio ali para fone e microfone frontal, aqui na lateral tem uma saída HDMI e uma entradinha aqui para micro SD card, você pode fazer expansão para até 1 TB, tá? Ele já tem um HD interno, SSD, mas aí você já pode fazer expansão. Mais uma saída VGA, no caso aqui a gente vai ligar os dois monitores simultaneamente, mais duas USBs, a entradinha de alimentação, antena para Wi-Fi e Bluetooth, rede gigabit já, bem aqui entre a rede gigabit tem um conectorzinho aqui que é um jumper que a gente chama de Always On. É um jumper quando você quiser usar um mini PC num local de difícil acesso, ali atrás de uma TV e tudo mais, faltar energia e voltar, não precisa ir lá ligar. Basta botar o jumper Always On e quando voltar a energia, ele liga sozinho automaticamente. Tá? Então é isso, vamos ligar ele aqui para mostrar para vocês. Então olha só, vou ligar aqui, pode chegar aqui mais próximo, tá? Vou ligar aqui alimentação, VGA e o dongozinho do mouse e teclado, ok? Vou ligar aqui para vocês, ó, acender o LED lá. Eu quero já que vocês notem uma coisa, que é o tempo de boot do equipamento, tá? Ó, já inicializou, opa, ainda não, aí inicializou agora, então contem aí depois o tempo que passou, é muito rápido, 12 segundos de inicialização, tá? Isso aqui é graças ao HD SSD de alto desempenho que esse equipamento tem, beleza? Vamos lá, liguei mouse e teclado, liguei, opa, tá aqui, 1, 2, 3, já conectou, deixa eu conectar aqui o segundo monitor, só pra gente já ter as duas telas aqui para vocês verem. Beleza. Então, olha só. Então aqui tá rodando o Windows 10 Pro sem nenhuma otimização, Windows 10 Pro padrão, tá? Então aí vocês viram aí a velocidade de boot, já dá para ter uma noção aí da potência do bichinho, né? Uma outra coisa boa para mostrar para vocês é a questão do consumo, tá? Aqui, dá uma focada aqui para mostrar o consumo aqui em tempo real. Então aqui tá 2 monitores ligados, então o consumo vai ser um pouquinho maior. Então aqui ó, tá 4.2 o consumo total com fonte tudo e o consumo realmente que está acontecendo lá é esse aqui, ó, 3.3. Agora, volta aqui só para mostrar aqui, ó, vou desligar aqui um monitor, ó. Porque aí ele vai mostrar o consumo. Desliguei um monitor, tá? O outro monitor, beleza, subiu lá. Mostra o consumo aqui agora, o consumo do mini PC, 2.6 watts. Deixa eu fazer aqui assim para ver se ele vai focar. Tem que focar aqui para vocês verem, pera aí. Bora, foca meu amigo, beleza, focou, ó. 2.6 watts, é o consumo sem fazer nada, né? O consumo típico do mini PC é 3,3 watts, tá? Então isso é para vocês verem aí o consumo do equipamento que é extremamente baixo. Bem, agora vamos mostrar aí a parte dos softwares, né? Ok, pessoal, então olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar ele funcionando com Blender, que é um software de animação 3D, é um software bem pesado, para mim é o meu favorito, tá? Então eu quero mostrar logo mais pesado para vocês verem assim, cara, se rodou Blender, o restante que é o dia a dia aí do uso corporativo vai funcionar muito bem. Vou mostrar depois o pacote Office, vou mostrar depois CorelDRAW, Photoshop. Uma coisa que eu acho bem legal também, a gente instalou uma máquina, o VirtualBox e uma máquina virtual aqui para mostrar também. E um joguinho para também tirar a dúvida da galera e o que ele consegue rodar de jogo, tá? Então, olha só, começando, aqui vai ter um probleminha aqui, porque como tá o software de gravação capturando a tela, ele acaba ficando um pouquinho mais lento, tá? De qualquer forma, mesmo assim, é muito rápido, porque esses 3D aqui, esses softwares aqui, eles são pesados. Então, de qualquer forma, é muito rápido. Então, vocês vão ver assim que não vai estar tão fluido por causa do software de gravação. Mas quando você tiver um mini PC na sua casa, aí você testa, com você testa, que você vai ver que é muito fluido. Eu vou desligar aqui a textura, que a textura dá uma pesada também. Eu vou deixar aqui no sólido e vou mostrar para vocês. Olha a fluidez aqui
rodando o 3D aqui do Blender. Olha só, agora eu vou botar com textura, que é bem mais pesado, tá? Cadê aqui? Opa, opa, opa. Textura. Com a textura, ele demora um pouquinho para carregar, tá? E aí eu vou dar uma rodada 360 graus para ele carregar a textura aí de todos os modelos. Aí nesse caso vai dar uns lagzinhos só enquanto ele carrega a textura. Mas depois de carregar a textura, ele fica fluido. Aqui ainda dá um lagzinho por causa da gravação, mas ele fica fluido. Então aqui já dá para ver que é um equipamento que tem realmente uma capacidade de processador, de HD, de velocidade de disco, de aceleração gráfica realmente muito acima da média, muito acima realmente do que é necessário para o uso corporativo normal. Então essa máquina é para mostrar assim, para uso corporativo ela dá que sobra, né? E o mais legal de tudo isso é que o seguinte, ó, tá aqui funcionando, vocês estão vendo o mouse. Deixa eu abrir aqui uma janela aqui para mostrar melhor. Então, quero mostrar aqui a parte de resistência do equipamento. Então tá aqui, ó, janela funcionando. Olha só isso aqui, ó. Desce a pancada, solta os cabos, tá? E os cabos não estão ali, não apertei os parafusos, mas vamos ver que o equipamento está todo funcionando. Olha aqui, ó, todo zerado. O equipamento não dá defeito. Não dá defeito mecânico, equipamento de linha profissional feito para não dar problema. Esse é só um detalhe, não é o que eu acho mais interessante. O que eu acho mais interessante é toda a parte de resistência eletrônica, porque na verdade a maior parte dos defeitos são eletrônicos, né? Esse equipamento aqui ele tem um recurso que a gente pode falar mais sobre ele depois, que é a autorregeneração a nível de hardware, ou seja, se cair um raio e esse equipamento queimar, ele vai queimar como qualquer outro. Mas diferente dos outros, ele tem a capacidade de se autorregenerar a nível de hardware, ou seja, queimou, ele vai se regenerar e voltar a funcionar. Parece coisa de outro mundo, mas na verdade isso é uma tecnologia que existe há mais de 30 anos, ela existe dentro de equipamentos militares, a gente só trouxe essa tecnologia de equipamento militar para cá. Por isso que a gente fala que esse equipamento é um equipamento também robusto até para uso militar. Explicando rapidamente como isso funciona, é muito simples como funciona e funciona muito bem. O principal componente de proteção de qualquer dispositivo eletrônico é o fusível, né? Todo mundo sabe disso, até numa régua de energia tem um fusível. E nesse equipamento ele não tem um fusível comum, que é aquele fusível que é o fiozinho, ultrapassou a corrente, o fiozinho abre, todo mundo sabe como funciona, né? Esse equipamento ele tem um fusível que é chamado de PTC Fuse, você pode pesquisar na internet. E esse fusível, diferente desses outros, ele tem um composto químico de várias microesferas, que quando ultrapassa a corrente nominal, essas esferas elas encolhem, interrompendo a passagem do circuito. Basta esperar alguns segundos que elas vão se expandindo novamente, se tocam, e aí o fusível que estava queimado, ele passa a regenerar e o equipamento que estava com defeito volta a funcionar sozinho. Então isso é uma coisa que eu acho fantástica, eu já vi isso funcionando já. Tá, a gente teve um cliente que lá do Pará, que ele comprou, estava meio desconfiado em relação a essa funcionalidade, caiu um raio, queimou todos os equipamentos do laboratório dele, e aí ele entrou em contato com a gente dizendo, impressionado, né, que o único equipamento que não queimou foi o nosso. E a gente respondeu dizendo, não, o nosso também queimou, a diferença é que o nosso regenerou, né. Enfim, então, isso um detalhe interessante, parece mesmo assim parece ser uma coisa de todo mundo, mas você para pensar, isso tem na casa de vocês, na maioria das casas tem, que é o disjuntor. O disjuntor ele é um fusível regenerável, só que a diferença é que ele é mecânico e manual. Esse aqui ele é químico, né? O processo é químico e é automático, então é isso. Tá, tô voltando aqui para a parte de software. Então, pessoal, decidi mudar um pouquinho a estratégia aqui de fazer a captura, porque eu percebi que fazendo a captura, o desempenho aqui, fiz um comparativo, cai pelo menos para metade. Bom, mostrar o equipamento, mesmo ele sendo muito rápido com a metade da velocidade, não tem sentido mostrar com a metade do desempenho, né? Então vamos lá, vou abrir aqui o Word aqui para vocês terem uma noção. Tá aqui, ó. Olha a velocidade que ele abre o Word, o equipamento. Pronto, já abriu, já tá aqui, ó, no ponto de digitar. Vamos fazer um teste aqui com o Excel. Olha só, o Excel, olha o desempenho disso. Eu desafio aí, se pegarem os melhores equipamentos que vocês tiverem aí, disponível aí próximo de vocês, testa para ver se ele abre o Excel nessa velocidade, por exemplo, aqui, ó. Pronto, abriu. Já está aqui no ponto de digitar, fazer qualquer coisa, enfim.
Então, o desempenho é muito bom, o HD SSD dessa máquina realmente faz uma diferença muito interessante, né? Agora vamos lá mostrar para vocês aqui o CorelDRAW funcionando. Vou abrir essa planta dessa casa. Aqui está com Corel X8. Estou abrindo aqui um arquivozinho de uma planta, porque não basta só abrir o programa, né? Mostrar ele funcionando ali com algum arquivozinho, de preferência com um certo peso, né? Para mostrar na prática ele funcionando. Então tá aí funcionando. Vou fazer uma seleção aqui, ó. Selecionei, vou arrastar para lá, vou dar um copiar aqui, arrastar de volta. Então tá aí, ó, funcionando. Tem uma quantidade razoável de vetores aqui, né? Então dá pra ver que funciona legal. Agora mostrar aqui Photoshop. Estou abrindo aqui um arquivo que eu dei um print screen aqui mesmo na tela, só para dar uma apresentação. Aqui está o Photoshop CS3 instalado, mas a gente tem teste aí com Photoshop mais novo, CC 2016, 2017. Inclusive a gente tem o cliente, a gráfica, né, que fez a caixinha do mini PC, eles acabaram ficando com um. Claro que não é esse o foco do produto, o desempenho dele não é igual ao desempenho de uma máquina proprietária, uma máquina específica, né, feita para aquela aplicação de designer, né? Não é o mesmo desempenho, mas é para mostrar que ele, até para esse tipo de coisa, ele funciona, vai quebrar um galho, né? Então tá aqui, ó, funcionando aí o Photoshop apresentado, tá? Bem, pessoal, vamos mostrar aqui agora o VirtualBox. Aqui é um que eu acho bem legal também. A gente instalou o VirtualBox no mini PC, criou uma máquina virtual, instalou o Windows XP nessa máquina virtual. Então deixa eu carregar aqui essa máquina virtual que está instalado. Então tá aqui, ó, o VirtualBox instalado, máquina virtual já deixei salva só para não perder tempo aqui com o tempo de boot. Mas o tempo de boot é bom, tá? Então tá aqui, ó, a máquina virtual, o Windows XP rodando dentro de uma máquina virtual aqui no mini PC, tá ali, ó, mini PC, tá aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, tá ali, ó, mini PC, funcionando, beleza? Então deixa eu voltar aqui e mostrar aqui, deixa eu ver qual é o último, eu vou salvar aqui a máquina virtual, deixar nesse ponto, deixa eu enquadrar aqui na posição certinha, ok. E por último, mostrar aqui o GTA San Andreas rodando no mini PC. Deixa eu carregar aqui ele. Dar uns cliques aqui para acelerar o carregamento. Eu não sei se ele está capturando o áudio também do equipamento. Eu acho que não, né? Mas tudo bem. Só para vocês verem aí o equipamento funcionando, o mini PC funcionando aí. Bacaninha, né? Então vamos dar logo um Start Game. Opa, dá um Enter. Enter novo jogo. Ok, deixa eu afastar um pouquinho mais para trás para ver a tela inteira. Vocês verem a tela inteira. Tá, eu vou pular aqui essa tela de apresentação aqui. Vocês viram que carrega rapidinho, né? Tá aí, ó. Funcionando aí. Tá, os gráficos estão basicamente todos no low. A única coisa que não está no low é o Anti-Aliasing, tá? Que está no X1. O resto tudo. Eu vou até abrir lá para vocês darem uma olhada. Mas olha isso funcionando, pessoal. O ruim é que está com brilho um pouquinho ruim, né? E aí tá meio estranho. Deixa eu mexer no brilho aqui rapidinho. Pera aí, tá gravando. Olha aí, vamos continuar aqui. Funcionando aqui. Olha isso. Então é isso, pessoal. Acho que deu para ter uma boa noção aqui. Deixa eu mostrar lá a parte dos gráficos para vocês, né? As configurações, display avançado. Tá aqui, ó. Os gráficos estão no low.
o anti-aliasing está em 1, o resto está em off. Mas é para mostrar que mesmo nos gráficos aqui baixo, isso aqui não é qualquer equipamento, vocês sabem que não é qualquer equipamento que roda isso aqui, né? Então é para mostrar que o mini PC ele realmente é um equipamento que para uso corporativo ele tem recursos sobrando, né? Ele vai atender muito bem aí as expectativas de uso. A gente chegou a ter um caso um pouquinho mais extremo, a gente não recomenda isso, tá? Funcionou nesse cliente, mas a gente não recomenda isso que eu vou falar agora, que é um caso de um cliente que era um supermercado, um pequeno supermercado. A gente tem até um vídeo dele, no caso de sucesso disso, fazendo um depoimento dele, que ele tirou o servidor que ele tinha um servidor de uma empresa aí famosa, só que ele tinha um mercado pequenininho, e aí ele queria botar o mini PC no localzinho pequenininho ali, escondido como servidor, colocou o mercadinho dele lá, tem uns 6 balcões de atendimento, e está funcionando como servidor desse mercadinho. Então, um mini PC aí funcionando como servidor, né? Repetindo que não é esse o... Eu estou apanhando aqui do negócio, deixa eu fechar aqui tudo. Pessoal, deixa eu lembrar se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês. Acho que não, se não me engano, mostrei tudo, certo? Bem, esses são os softwares. Ah, tem mais uma coisa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a parte do disco, né? Essa unidade aqui está com disco de... Porque como eu instalei muita coisa aqui, a gente colocou o disco de 64 GB, tá? Então esse aqui está com disco 64 GB e mesmo assim, ó, tá só metade ocupado, a outra metade está livre. O HD SSD de 32 GB, para 99% dos casos funciona bem. Esse equipamento aqui, o Windows, ele está ocupando em torno aqui de 8 GB, então sobra, se instalar o pacote Office, sobra aí ainda mais de 15 GB para poder usar, e para uso corporativo é mais do que suficiente. Se precisar mais do que isso, a gente recomenda até que, em vez de comprar um disco de 64 GB, que crie uma pastinha aqui no desktop, uma pastinha de rede, né, para o usuário jogar os seus arquivos lá dentro. Então é isso, pessoal, tá aí, ó, voltando aqui, ainda vou dar um... Ah, mas não dá para dar o zoom, mas tá aí, ó, ainda o consumo ali ainda registrando do equipamento. Então, meus amigos, é isso. Eu queria mostrar aí o mini PC, acho que consegui mostrar bastante aí de coisas. Não mostrei tudo, a gente já fez teste com software de captura de câmeras, de segurança, enfim. É um equipamento que ele funciona para várias aplicações, mas o foco desse vídeo foi mostrar que para as aplicações corporativas, apesar dele ser muito compacto, porque uma coisa assim muito comum que acontece é o fato dele ser muito compacto criar um preconceito realmente de que é uma máquina fraquinha, que só vai fazer coisinhas ali basiquinha e olhe lá, né? E o objetivo desse vídeo foi o contrário, foi mostrar que na verdade, apesar de ser compacto e, aliás, super compacto, é atualmente o menor PC desktop do mundo, tá? Ele bate em máquina grande, ele tem desempenho melhor, funciona melhor do que muita máquina grande, tá? E, enfim, máquinas grandes que às vezes até são mais caras do que esse equipamento. Então esse foi o objetivo do vídeo. Qualquer dúvida, manda um comentário aí, deixa um comentário aí que a gente vai tentar responder na medida do possível. Obrigado, meus amigos, um grande abraço para todos vocês.